Olá, muito boa tarde. Após quase um ano sem receber das empresas de ônibus de Manaus o repasse de 5 centavos por passagem, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos conseguiu derrubar a liminar que não obrigava os empresários a cumprir a regra estabelecida no contrato de concessão. O montante já passa dos 7 milhões de reais, que, segundo a SMTU, serão usados para a melhoria do sistema. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes, 60% da frota de Manaus é composta por ônibus novos. No último sábado, a Prefeitura de Manaus entregou mais 85 unidades de ônibus articulados já adaptados para o sistema BRT, uma sigla em inglês que significa ônibus de transporte rápido. Mas para quem depende do transporte coletivo e precisa esperar nas paradas de ônibus, a melhoria do sistema ainda não foi sentida. Quando entra ônibus novo, sempre acontece dos mais velhos pararem, né? Aí fica a mesma coisa. Quanto tempo de espera lá? Meia hora por aí. Acho que já tem quase meia hora. Meia hora, certinho. Ainda não melhorou, que a gente passa 2 horas pra gente esperar um ônibus, para pegar um ônibus. Principalmente dentro do próprio terminal mesmo, a gente passa quase 1 hora esperando o ônibus. Grávida de gêmeos, Josivane espera impaciente o transporte para voltar para casa. Ao menos 2 vezes por mês, a dona de casa precisa sair do bairro onde mora, na zona norte da capital, para fazer o pré-natal em um posto de saúde no bairro da Compensa, do outro lado da cidade. Só mudou os ônibus, mas o horário o ônibus, né? Sempre lotado, sempre demorando. Eu moro no Jesus Me Deu. Até chegar aqui é meio difícil, às vezes tem que sair mais cedo. E toda vez que eu venho de manhã cedo, que ver se para poder chegar cedo no posto médico, sempre chego, venho, né? E o ônibus sempre está lotado. Para o Superintendente Municipal de Transportes Urbanos, Wesley Aguiar, falta verba para investir no transporte público. Uma das dificuldades é com relação aos 5 centavos do valor da tarifa de ônibus que deveriam ser repassados pelos empresários para a SMTU, como prevê o contrato de concessão das empresas, mas uma liminar na Justiça estava impedindo o repasse. Os benefícios assim mais perceptíveis seriam a revitalização de pontos de parada, colocação de abrigos, assentos. São cerca de 7 milhões e meio de reais que deixaram de ser repassados. O valor corresponde a mais de 50% do orçamento anual da SMTU para o investimento em melhorias. Nesta manhã, a SMTU reuniu a imprensa para anunciar que a liminar que impedia o repasse foi derrubada na Justiça pelo desembargador Ari Moutinho. Inclusive, quero enaltecer aqui o espírito público do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ari Moutinho, por ter derrubado essa liminar em favor dos empresários do transporte coletivo. Quanto às providências, eu já havia conversado com o prefeito Amazônio Mendes, tempos atrás, e a nossa intenção agora é acionar a Procuradoria-Geral do município para que, em conjunto com a assessoria jurídica da SMTU, ingresse na Justiça para ver o sequestro desses valores. Por meio de nota, o sindicato que representa as empresas de transporte, o Sinetran, informou que atualmente as empresas trabalham com prejuízo mensal de pouco mais de 4 milhões de reais, tendo em vista que a produtividade prevista pela Prefeitura no início do contrato não está sendo cumprida e que isso inviabiliza qualquer repasse para a SMTU. Vários quilos de pescado e carne de caça ilegal foram apreendidos esta manhã por policiais do Batalhão Ambiental na Feira do Coroado, zona leste da capital. Ao todo foram apreendidos cerca de 800 quilos de pirarucu seco e fresco, além de 200 quilos de carne de caça, de animais como o peixe-boi, que tem a caça e o consumo proibidos pelo IBAMA, além de tatu, paca, capivara e quelônios. Os produtos estavam sendo comercializados ilegalmente na feira do bairro Coroado, zona leste de Manaus. Também apreendidos mais de 100 quilos de tambaqui com menos de 55 centímetros, o que caracteriza pesca ilegal. Um dos feirantes foi autuado. A carne e o pescado apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e poderão ser doados para entidades filantrópicas cadastradas na delegacia.
A Polícia Civil cumpriu esta manhã 14 mandados de prisão preventiva em Manacapuru, interior do Amazonas. 10 pessoas foram presas. Durante a ação, 4 motos foram apreendidas, 2 carros, televisores, aparelhos de som, notebooks, celulares e 4 objetos de valor. Além de drogas, entre elas pasta base de cocaína e oxi, com valor estimado em aproximadamente R$6 mil. Pelo menos 60 policiais participaram da Operação Tarrafa. As ações no interior do estado no combate ao tráfico de drogas, segundo a polícia, vão continuar por tempo indeterminado. Eleições 2012. A Band Amazonas realizou na noite de ontem o segundo debate no primeiro turno com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Um encontro marcado por algumas provocações e propostas repetidas. O segundo debate, promovido pela Band Amazonas, foi mais uma vez mediado pelo jornalista do Grupo Bandeirantes, Iano Sérgio, e começou pontualmente às 9 da noite. 6 dos 9 candidatos à Prefeitura da capital participaram do encontro. No primeiro bloco foram sorteados temas como orçamento da Prefeitura, transporte escolar na zona rural, serviço social, arborização, limpeza pública e camelôs. Mas antes das respostas, todos os candidatos fizeram questão de iniciar o discurso em tom solidário ao prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, que está internado em um hospital de São Paulo. Eu quero rogar a Deus pela saúde do prefeito amazonino que está internado no hospital em São Paulo e que, apesar de trilharmos caminhos diferentes, esse gesto de solidariedade sincero da minha parte. No segundo bloco, as perguntas foram feitas de candidato para candidato, com direito à réplica e à tréplica. Questionado sobre a educação pela candidata Vanessa Graziotin, Serafim Correia aproveitou para falar da construção de creches na capital. Eu fui o único que fez creche. Fiz uma. Se os outros 94 tivessem feito uma cada um, Manaus teria hoje 95 creches. Sabino Castelo Branco perguntou para o candidato Henrique Oliveira sobre saúde e o candidato do PR falou em construir maternidades. Nós vamos prestigiar as duas pontas, nós vamos criar 3 maternidades, nós vamos criar de 160, vamos passar para 300 casinhas de saúde. Arthur Virgílio Neto escolheu Sabino Castelo Branco para falar sobre cargos comissionados da Prefeitura. Durante a réplica, o candidato tucano pediu para a população enviar currículos para o seu endereço eletrônico. Desde já, eu estou precisando que me mandem currículos para nós começarmos a fazer a seleção de cérebros com base no mérito. Queremos recrutar pessoas que possam, de fato, nos ajudar a dar a grande sacudida que Manaus precisa. E por sua vez, Sabino Castelo Branco pediu o apoio do ex-senador para compor a sua equipe de trabalho caso seja eleito. Candidato Arthur, tenho certeza. Você vai me ajudar muito, porque eu tenho certeza e tenho fé em Deus que eu vou ser o prefeito dessa cidade. Valdernei Avelino indagou Vanessa Graziotin sobre a luta para manter a Zona Franca de Manaus. A candidata criticou diretamente o governador de São Paulo, que ingressou com uma medida no Supremo Tribunal Federal para retirar os incentivos fiscais do Amazonas. Caso o Supremo julgue essa ação e julgue favorável ao pedido do governador, nós perderemos as nossas fábricas. Sabe para onde? Para o estado de São Paulo. Então nós precisamos sim, nesse momento, fazer uma grande unidade, uma grande corrente em defesa da Zona Franca de Manaus. No terceiro e no quarto bloco, os candidatos tiveram a oportunidade de responder perguntas de jornalistas locais e também de representantes de entidades da sociedade civil organizada, que foram sorteadas na hora. No quinto e último bloco, os candidatos tiveram 3 minutos para as considerações finais e aproveitaram o tempo para reforçar o pedido do voto junto ao eleitor. E no próximo bloco do Band Cidade, confira como foi a movimentação em frente à Band Amazonas e a repercussão do debate nas ruas. E veja também, técnicos da UFAM aceitam proposta do governo federal e decidem retornar ao trabalho na segunda-feira. Já a greve dos professores, que hoje completa 100 dias, continua.